Olá, meu nome é Bruno Gobato, bem-vindo à aula estendida de Planejamento 3D da Glenoid. Essa aula apresentada no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Ombro e Cotovelo em 2022, em Gramado. Falo da cidade de Jaraguá do Sul. Tem um conflito de interesses nessa aula, que é justamente sobre um dos softwares que será apresentado nesta aula. E os objetivos, nesses próximos minutos, são demonstrar a importância do planejamento 3D, seja ele por uma prótese anatômica ou por uma prótese reversa, e as opções que nós temos no mercado para realizar esse planejamento. E devemos fazer isso porque sempre que formos fazer uma cirurgia, nós precisamos avaliar e, de preferência, restaurar a anatomia do nosso paciente, e dessa forma, a gente pode fazer a avaliação da posição dos implantes para que a gente possa ter uma melhor estabilidade, uma melhor função ou mobilidade para o nosso paciente. No começo do desenvolvimento das próteses, das cirurgias de prótese, no caso aqui a artroplastia reversa, nos foi ensinado que a gente fazia uma boa exposição da glenoide e a gente perfurava com um guia muito simples a glenoide no furo central. Olhem só que no momento de inserir o perfurador, como houve uma mudança, um shift da posição. Será que essa é a posição ideal mesmo? Será que está centralizada no centro da glenoide? Bom, para que a gente possa fazer esse implante da forma melhor possível, o ideal é que a gente faça um planejamento, para que a gente entenda onde é o centro da glenoide, se esse centro da glenoide é no centro exato de como nós estamos avaliando nessa imagem. Por exemplo, aqui nós temos uma escápula, que é uma escápula que tem um formato muito anatômico, e a nossa posição do implante seria essa, exatamente no centro da glenoide, como a gente viu nesse vídeo. Se a gente fizer a perfuração exatamente no centro da glenoide, nós vamos estar com esse implante na forma correta. A gente pode selecionar qualquer implante que a gente quiser, que esse implante vai ficar muito bem posicionado, o PEG vai ficar muito bem posicionado no vault da glenoide e vai dar tudo certo. Mas nem sempre nós temos glenoides como essas. Às vezes temos glenoides bastante diferentes e nós temos diversas opções de implantes no mercado. Nem sempre um implante vai funcionar para todas as glenoides. Nem sempre uma anatômica vai ser possível ser colocada em qualquer glenoide e nem sempre uma reversa vai ser possível colocar simplesmente no centro da glenoide. Nós temos glenoides com retroversões muito grande, que daí precisaríamos colocar uma reversa, mas vamos colocar uma reversa nesta posição, com uma grande retroversão? Bom, para isso a gente consegue avaliar com alguns tipos de softwares. Nesse caso, como tem uma retroversão muito grande, provavelmente eu optaria por um implante aumentado, ou com o uso de enxerto, ou com o uso de augmentation de metal. Algumas vezes temos umas glenoides como essas, que tem uma retroversão importante, mas corrigível, e uma inclinação inferior, por exemplo, muito grande, e a gente precisa estar ciente desse tipo de deformidade na hora de, primeiramente, escolher qual tipo de prótese que nós vamos, para uma anatômica ou para uma reversa, e depois para escolher a melhor posição desse implante. E muitas vezes a gente se depara com glenoides como essas, glenoides retrovertidas e glenoides praticamente displásicas. E esses são desafios que nós vamos ter que desenvolver. Aqui um exemplo de uma glenoide que tem todo o aspecto de ser uma escápula e uma glenoide normal, numa primeira vista. Então, esse é um implante que talvez, se a gente não fizesse o planejamento, a gente ia de uma forma muito segura para realizar essa cirurgia, olhando pela parte inferior está tudo bem, mas quando a gente olha, a gente vê que esse implante tem uma exposição posterior, mais do que a gente gostaria. E por quê? Porque essa glenoide, apesar de ser uma glenoide com um aspecto normal, ela tem uma deformidade. O vault dela é um pouco mais anteriorizado. Então, a gente tem aqui, nesse momento, escolher se a gente vai colocar esse implante no centro da face da glenoide ou no centro do vault da glenoide. E é esse tipo de informação que o software ou o planejamento, independente do tipo de software, nos permite avaliar.
Então, nesse caso, se você optar pela colocação do implante com uma forma de estabilidade maior no vault da glenoide, a posição desse implante é nessa região. E somente com um planejamento adequado nós vamos conseguir replicar esse desejo de planejamento. Agora, um outro exemplo de um ombro bastante artrítico, a gente consegue ver que é um ombro que já tem uma deformidade, uma, uma medialização importante, uma inclinação. Quando a gente separa esse húmero dessa glenoide, a gente vê que é uma glenoide bastante deformada. E, bom, vamos simplesmente colocar o implante. Se a gente fizer isso, neste caso, utilizando somente os aprendizados que a gente teve de expor a glenoide e posicionar no centro, essa glenoide ficará com uma inclinação totalmente indesejável para esse tipo de paciente. E o que a gente deseja para esses pacientes é uma inclinação no mínimo a 0 graus, e para isso a gente vai ter que fazer algumas coisas, como medializar um pouco o implante, retirar bastante de glenoide inferior ou utilizar enxerto para essa deformidade. E quais opções que a gente tem no mercado? Nós temos vários softwares no Brasil. Hoje, autorizados pela Anvisa, nós temos 2 softwares, os softwares da Exatec, que é o Equinox Planning App, e o Blueprint, que nós já conhecemos já de longa data. Esses são os 2 softwares que estão hoje autorizados para uso e, por serem os únicos liberados para uso, são eles que a gente vai utilizar para demonstrar para vocês. Então, como planejar uma anatômica? Bom, as próteses anatômicas, elas são todas iguais. Os formatos são muito parecidos, os tamanhos são muito parecidos. Então, independente do tipo de prótese anatômica que você vai utilizar, a minha sugestão, é uma dica, a gente pode fazer um planejamento com qualquer um dos softwares que vocês estejam acostumados. Então, tanto o Blueprint quanto o Equinox, qualquer software vai funcionar. Pode ser que tenha alguma diferença pequena entre tamanho, entre raio desses implantes, por isso é interessante pesquisar um pouco os implantes antes, mas numa visão geral, os implantes anatômicos, eles são muito parecidos. O que muda eventualmente é de PEG para quilha e eventualmente a posição dos pegs ou o tamanho da quilha. Então, nesse caso, a gente vai fazer o planejamento com o software da Exatec. Eu vou parar essa apresentação e vou mostrar agora, como é uma aula estendida, como que a gente faz esse planejamento passo a passo. Então, para esse exemplo, eu vou utilizar o software da Exatec, que é o Equinox Planning App. Estamos utilizando nesse vídeo a versão 1.9.2, que é a última versão liberada para o Brasil. Nos Estados Unidos já está a versão 2.1, que é a versão que permite o planejamento do húmero e também a mobilidade do ombro. Mas a gente ainda não tem essa versão até essa data. Esse software é gratuito, pode ser baixado direto do site da Exatec, mas a Exatec solicita que seja entrado em contato com o representante local de vocês, porque é o representante local de vocês que faz a liberação do software. Mas todos os cirurgiões têm acesso ao software. Então, depois de um cadastro que é feito no próprio software no próprio site da Exatec, a gente entra com o nosso login e a nossa senha, da mesma forma que funciona com os outros softwares. Nós vamos fazer a adição da tomografia nesse botão aqui embaixo. Vamos selecionar nossa tomografia, lembrando que são os arquivos em DICOM da tomografia, geralmente estão disponíveis no CD da tomografia, ou muitos serviços de imagem hoje já são possíveis de baixar os arquivos em DICOM. Então eu faço a abertura, seleciono a janela axial, de preferência, se possível, a janela axial de partes moles. Aqui eu já deixei selecionado um arquivo anonimizado para não termos problemas. E agora o software vai criar uma visualização dessa tomografia. E aqui a gente vai poder avaliar essa tomografia, se ela está numa qualidade ok. Preciso colocar o lado, que é o lado direito. E aqui, nesse momento, eu consigo avaliar a tomografia. Então, eu posso fazer uma avaliação igual a gente está acostumado a utilizar nos softwares de tomografia. Eu consigo já avaliar que pode ter algum cisto, osteófitos. Perfeito. Tomografia está ok.
Coloco aqui o nome do paciente, Congresso Brasileiro de Cirurgia Ombro-Cotovelo 2022. Tenho que colocar uma data prevista para a cirurgia, que pode ser qualquer um. E aqui vem uma dica importante. Nós temos duas opções, o Planning Only e Planning com Exatec GPS. Se a gente selecionar essa segunda opção, a gente vai utilizar isso apenas para o planejamento com a navegação, que não é o nosso caso. Nós vamos fazer apenas o planejamento. Clicamos em validar. Essa é uma tomografia antiga, não tem problema, ele dá esse aviso. E agora vamos clicar aqui em Use Immediate Reconstruction. Aqui são os dados do paciente que a gente selecionou. E agora nós vamos fazer, então, algumas medições para o software. Primeira coisa, a gente vai dar uma ideia do eixo dessa escápula. Então, número 1, a gente seleciona o centro da glenoide e número 2, o ostrígono da escápula. Não se preocupem com esse passo, porque agora no segundo passo, que é esse, a gente vai conseguir arrumar aqui. Vejam que essa glenoide, essa escápula, ficou muito inclinada, porque eu não selecionei o corte correto, certo? Mas não tem nenhum problema, agora a gente vai fazer esse ajuste manual. Vamos ajustar aqui para a inclinação superior, para que fique no ângulo correto. Vamos ajustar o centro da glenoide. Agora uma dica, a partir do momento que eu tenho o centro um pouco mais selecionado da glenoide, como aqui, eu vou na parte posterior e vejo se esse meu botãozinho verde está posicionado no ostrígono de forma correta. Nesse caso, eu gostaria de subir um pouquinho mais e trazer ele um pouquinho mais para posterior. Ótimo. O centro, na minha opinião, está correto. A inclinação está ajustada da forma correta. Clico em Next. E agora eu preciso dizer para os softwares as dimensões e, na verdade, onde está a glenoide do paciente. Então, eu seleciono a parte anterior, parte posterior da glenoide, a parte superior e a parte inferior. E agora o software vai fazer a reconstrução dessa glenoide. A grande vantagem desse software em relação aos outros, como nós damos algumas informações de forma manual para o software, isso faz com que a reconstrução e a separação entre a escápula e o húmero, que é muito problemática em alguns softwares, funcione de forma muito boa, pois o software não faz isso de forma automática e a vantagem da gente fazer manualmente é que a gente consegue dar esses parâmetros. Então, temos aqui agora a nossa glenoide, vemos que fazemos uma avaliação. Primeira dica é avaliar agora as medições da glenoide de retroversão e inclinação. Eu sempre gosto de fazer uma edição dessas versões. Aqui é o que o software calculou, mas eu gosto de saber se essa retroversão é uma retroversão real ou é uma retroversão baseada nos osteófitos. Então, eu clico aqui em edição e agora eu consigo fazer realmente a edição do que eu acho que é a inclinação. Para mim, a inclinação está correta, eu não precisaria ajustar, posso ajustar se eu quiser, tá? Mas a retroversão talvez estivesse um pouco overestimada. Na minha opinião, aqui a gente tem o osteófito, então eu vou selecionar aqui uma retroversão para que me replique o que eu acho que é a retroversão da glenoide. Eu não quero utilizar aqui este osteófito como índice. Se eu utilizar esse osteófito, olha só como fica a retroversão. Aqui nós temos um pouco mais, então eu vou ajustar a retroversão para o que eu acho que é a retroversão real desse paciente. Então aqui temos uma inclinação de 3 e uma retroversão de 8, comparada com uma retroversão de 11. Então temos os ajustes ajustados, aceitados. Vamos para a seleção dos implantes. Temos os implantes anatômicos e os implantes da prótese reversa. Nós vamos selecionar os implantes anatômicos. Vamos selecionar os implantes com PEG, que é o que a gente tem mais disponível no mercado. E agora nós vamos para o tamanho do implante, PM ou Large. Vamos selecionar aqui para esse exemplo um implante um pouco maior, um implante Large. Agora, a dica é que a gente faça
a adaptação do implante na melhor forma possível. Nós já temos uma dica que a retroversão é de 8 graus, então esse implante a gente vai mudar um pouquinho a retroversão para que ele fique o mais perto possível com o que a gente planejou. Uma retroversão de 8 graus está numa posição correta, posso fazer uma rotação da inclinação superior e inclinação inferior desse implante. Uma inclinação superior aqui me deu um contato melhor, tenho 96% de contato. Agora, a dica que eu dou para vocês é que a gente faça uma avaliação utilizando os cortes da ressonância da tomografia. Então, eu gosto de selecionar primeiramente o corte de lado, clico nesse botão de cima, clico no botão para sumir a parte 3D, e aqui eu consigo ter uma noção se esse implante está numa posição correta. Eu consigo ajustar melhor aqui, inclusive a inclinação, se for o caso. Perfeito, estou satisfeito. Vamos no corte axial. E agora a gente vai poder avaliar não só a posição do implante, o contato, mas principalmente se os pegs vão ficar bem centralizados no vault da glenoide. Na minha opinião, está bem centralizado. E agora eu tenho a informação que eu quero, que eu já selecionei que é possível fazer um implante anatômico, é possível colocar em face diretamente na glenoide, basta eu seguir estas medidas anatômicas. Então esse foi o planejamento de uma artroplastia anatômica de ombro. Vamos voltar então para a nossa aula. Agora, para o planejamento de uma artroplastia reversa. As próteses reversas nós temos de diversos formatos. Nós temos a prótese da Lima, que é um formato mais parecido com uma prótese anatômica. Nós temos a prótese da Exatec, que é uma prótese oval com PEG central descentralizado. E nós temos as próteses circulares ou cilíndricas, que a gente entra a prótese da Tornier Wright Stryker, a prótese da Zimmer e a Delta da Johnson. Então, para que a gente possa fazer um planejamento, nós precisamos saber alguns detalhes. Primeiro detalhe, o formato do nosso implante e o tamanho do nosso implante. Para que se a gente for utilizar um software genérico para planejamento, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Então, as próteses ovais, a gente tem a prótese da Exatec e a prótese da Lima, que a gente tem que utilizar esse parâmetro para o planejamento. No caso aqui, a prótese da Exatec tem o próprio software, a Lima já fica um pouco mais difícil, porque ela tem um formato bastante diferente. Se a gente for utilizar os outros implantes, como os implantes da Stryker Wright, nós temos os diâmetros de 29 e de 25. Se a gente for utilizar a prótese da DGO e a prótese da Zimmer tem um tamanho de 28. Então, para o planejamento de uma prótese da Zimmer, a gente pode utilizar o tamanho do implante 29, utilizando o software Blueprint da Stryker Tornier Wright. Então, essas são dicas importantes, porque a gente também precisa ajustar um pouquinho. De 28 para 29 não faz muita diferença o tamanho do PEG da localização central, mas se a gente for fazer um planejamento de uma prótese que tem um tamanho 26, utilizando uma prótese 29, a gente precisa ter alguns cuidados na hora de fazer esse planejamento. Então, para isso, a gente utiliza o software Blueprint. Esse caso é a versão de estudo, que é o Glenosys, mas funciona de todas as formas. E a gente utiliza da mesma forma que a gente fez o planejamento da prótese anatômica. Lembrando que aqui o mais importante é a gente lembrar do tamanho do implante. Se o implante for um pouco menor, a gente tem que ajustar um pouquinho a posição para que ele fique um pouco mais inferiorizado, para que o rebordo inferior fique logo abaixo do rebordo da glenoide. A NASA tem um ditado que fala que, quando o homem chegou na Lua, que failure is not an option, quer dizer, a falha não é uma opção para que a gente chegue à Lua. E a mensagem que eu quero trazer para vocês é que não planejar não é uma opção
para nós cirurgiões hoje. Então, é necessário fazer um mínimo de planejamento para que pelo menos a gente entenda a anatomia desse paciente e o que a gente vai utilizar para a confecção de uma prótese e de uma confecção de uma anatomia para esse paciente, para que ele tenha uma boa função. Muito obrigado e é um prazer estar com vocês.